Maria. Aparece poucas vezes nas Escrituras. Uma mulher simples, sem destaque social. Escolhida por Deus não por posição, mas por disponibilidade. Nas bordas de Caná, ao perceber a necessidade humana, Maria não impõe, não exige, apenas confia. E com a serenidade de quem crê plenamente no Filho, declara: façam tudo o que ele disser. Enquanto discípulos fogem, Maria permanece. Uma espada atravessa sua alma. Ela vê o sangue, ouve os gritos, sente a dor, mas não se afasta, porque o amor verdadeiro não abandona no pior momento. Fica, testemunha e sofre junto. Ao longo da história cristã, poucas figuras foram tão mal compreendidas quanto Maria. De um lado, há aqueles que a exaltam além do que a Bíblia permite. Do outro, há aqueles que a ignoram como se a sua presença fosse irrelevante. Mas as Escrituras não fazem nenhuma coisa e nem outra. A Bíblia não idolatra, mas também não despreza. Maria não é o centro da fé cristã. Cristo é. Mas Maria, ela ocupa uma importante posição na história da redenção. E talvez o maior erro seja não falar demais sobre ela, mas talvez deixar de aprender o que Deus quer nos ensinar através dela. Porque no fim das contas, Maria não aponta para si mesma, ela aponta para Jesus. E suas palavras ecoam através dos séculos como um chamado para um de nós. Façam tudo o que ele disser. Maria não era rainha, não era influente, não era conhecida. Ela era uma jovem simples e provavelmente uma adolescente de uma vila esquecida chamada Nazaré. Nada nela chamaria a atenção humana. E o que percebemos é que Deus não escolhe como nós escolhemos. Ele não procura currículo, ele procura coração. Quando o anjo aparece a Maria, ele não diz que ela é poderosa ou influente e nem especial aos olhos humanos. Lucas registrou a fala do anjo Gabriel, que está no capítulo 1, do versículo 28. E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Isso muda tudo. Maria não foi escolhida porque ela era extraordinária. Ela foi escolhida porque Deus é extraordinário. Isso revela algo profundo sobre o caráter de Deus. Ele gosta de usar pessoas comuns para cumprir planos eternos. Aqui está uma aplicação poderosa. Deus ainda trabalha assim hoje. Ele ainda escolhe pessoas simples, gente comum, gente como eu e você, para realizar obras maravilhosas em nome dele. Quando Maria recebe a notícia de que seria mãe do Messias, sua vida muda completamente. Aquilo não era apenas um privilégio, era também um risco. Ela poderia ser rejeitada, poderia ser mal interpretada, poderia sofrer vergonha pública. Afinal, quem acreditaria nela dizendo que estava grávida, sendo ainda virgem? Ou ainda, que esse bebê gerado dentro do seu ventre seria um santo de Deus? O Messias prometido? Nem mesmo José, o homem com a qual ela estava compromissada, a princípio teve coragem de se expor a tal situação. Mas diante disso, veja o que ela responde no capítulo 1, versículo 38 de Lucas. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Isso não é qualquer tipo de fé. Fé não é entender tudo. Fé não é compreender as coisas na sua totalidade. A fé não elimina perguntas, mas nos leva a obedecer apesar delas. Maria não tinha todas as respostas, mas ela tinha confiança em Deus. Ele é aquele que não muda, não mente,
promete e cumpre. E isso foi suficiente para ela. Quantas vezes nós queremos entender tudo antes de obedecer? Quantas vezes nós colocamos condições para Deus agir? Maria nos ensina que o verdadeiro discípulo não negocia com Deus. Ele se entrega e confia, e isso lhe basta. No Evangelho de João, Maria aparece em 2 momentos. Um no início do ministério de Jesus e outro no fim. No primeiro momento, acontece algo interessante lá no casamento em Caná da Galileia. Ali surge um problema, o vinho acabou e Maria faz algo importante. Ela não tenta resolver o problema, ela leva o problema a Jesus e isso por si só já é uma grande lição. Mas o mais marcante é que é o que ela diz aos servos. Acompanhe comigo no capítulo 2, versículo 5 do livro de João. Então ela falou aos serventes: faça tudo o que ele disser. Essa é a última frase registrada de Maria nas Escrituras. E talvez seja a mais importante. Ela não diz, olhe para mim. Ela também não diz assim, confie em mim. Ela diz o contrário, ela diz, obedeçam a ele. Maria entende o seu lugar. Ela não é o centro, é Cristo que é o centro. Aqui, a essência da verdadeira espiritualidade aparece. Toda a fé verdadeira aponta para Jesus e não para si. Se em Caná nós vemos Maria no início, em um momento feliz, em casamento, no Calvário nós vemos Maria em seu momento mais difícil. Ela está ali ao pé da cruz. Enquanto muitos fugiram, enquanto os discípulos se esconderam, Maria permaneceu. Ela vê o seu filho sofrendo, ela vê a dor, o sangue, a humilhação. E a promessa parecia contradizer a realidade, mas ela não abandona. Isso é maturidade espiritual. A fé, meus queridos, não é apenas seguir a Jesus nos milagres, é permanecer com Ele também no sofrimento. A profecia havia dito que uma espada atravessaria sua alma, mas naquele momento isso se cumpre na vida dela. Mas ela permanece. E isso nos confronta profundamente. Nós seguimos Jesus apenas quando tudo está bem ou também quando dói? Depois da cruz, Maria aparece apenas mais uma vez, lá em Atos, reunida com os discípulos em oração, e isso é significativo. Ela não assume a liderança, mas ocupa um lugar de destaque. Ela está entre os discípulos porque ela também precisava de salvação. Ela também dependia da graça. Maria nunca se colocou como mediadora. Ela nunca buscou ocupar o lugar de Cristo. Ela sabia quem era e sabia quem Jesus era. Isso preserva uma verdade central na fé bíblica. Só existe um Salvador. Só existe um mediador. E Maria, com toda a sua história, nunca quis tomar esse lugar. A grande lição que nós aprendemos com Maria é que, se nós tivéssemos que resumir a vida dela em uma única frase, seria a seguinte: ela viveu para apontar para Jesus. Ela não buscou glória própria. Ela não buscou destaque. Ela foi uma serva. E a sua maior mensagem continua ecoando a nós até hoje. Faça tudo o que Ele disser. Isso é discipulado. Isso é cristianismo verdadeiro. Hoje, Deus não está procurando pessoas perfeitas. Ele está procurando pessoas disponíveis. Pessoas que digam: Senhor, eu não tenho tudo, mas eu confio. Senhor, eu não tenho todas as respostas, mas eu obedeço. Maria não foi grande por quem ela era, mas é por quem ela decidiu seguir. E hoje, o mesmo convite está diante de nós. O apelo que eu faço a você, meu amigo, é que talvez Deus esteja falando com você. Talvez Ele esteja pedindo algo que você ainda não entende. Talvez haja medo, dúvida, inseguranças. Mas hoje, a voz de Deus ecoa através da história, dizendo: confia em mim.
E a voz de Maria se junta a esse chamado, dizendo: faça tudo o que ele disser. Você está pronto? Você está pronto para obedecer, mesmo sem entender tudo? Hoje é o dia de dizer: Senhor, eu sou teu. Que o Senhor te abençoe.